Capítulo 21 de Atos na Bíblia, a mensagem. Tiro e Cesareia. Senhor Jesus, fala conosco durante essa leitura, por favor. Assim, depois de uma despedida emocionada, seguimos caminho. Rumamos para Cos e no dia seguinte alcançamos Rhodes e depois Pátara. Ali encontramos um navio que ia para Fenícia, embarcamos e começamos a navegar. Chipre estava à nossa esquerda, mas logo não podia mais ser vista, pois mantivemos o curso para a Síria e finalmente atracamos no porto de Tiro. Enquanto a carga era desembarcada, procuramos os discípulos que viviam na cidade e ficamos com eles 7 dias. A mensagem deles para Paulo, baseada numa percepção com medidas, foi uma grande festa de despedida. Ajoelhamos-nos na praia e oramos. Então, após outra rodada de despedidas, subimos a bordo enquanto eles voltavam para casa. Uma rápida jornada de Tiro a Ptolemaida completou a viagem. Saudamos nossos amigos cristãos ali e ficamos com eles um dia. De manhã fomos para Cesareia e ficamos com Filipe, o evangelista, um dos 7. Filipe tinha 4 filhas que eram virgens e profetizavam. A visita durou vários dias e um profeta da Judéia chamado Ágabo veio nos ver. Ele encaminhou-se diretamente para Paulo, pegou o cinto dele e, num gesto dramático, amarrou-se mãos e pés e disse: Isto é o que o Espírito Santo diz. Os judeus de Jerusalém irão prender o homem a quem este cinto pertence, desta maneira, e vão entregá-lo a pagãos muito maus. Quando ouvimos isso, todos nós imploramos a Paulo que deixasse de ser teimoso e desistisse da viagem a Jerusalém. Mas ele foi irredutível. Por que tudo isso? Por que todo esse drama, tornando as coisas ainda mais difíceis para mim? Vocês não entendem. A questão não é o que vão fazer a mim em Jerusalém, se vão me prender ou me matar. Mas o que o Senhor Jesus irá fazer por meio da minha obediência? Não conseguem ver isso? Percebendo que era inútil insistir, desistimos. Está nas mãos de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Isso aconteceu pouco antes de pegarmos a bagagem para ir a Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia foram conosco e nos levaram à casa de Minason, que nos recebeu calorosamente como hóspedes. Natural de Chipre, ele era do grupo dos discípulos mais antigos. Jerusalém. Em Jerusalém, nossos amigos nos receberam de braços abertos com muita alegria. Logo na manhã seguinte, fomos levar Paulo para ver Tiago. Todos os líderes da igreja estavam lá. Depois das saudações e de conversar um pouco, Paulo contou em detalhes o que Deus havia feito entre os não-judeus pelo seu ministério. Eles ouviram com prazer e deram glória a Deus. Eles também tinham uma história para contar. Vejam o que está acontecendo aqui. Milhares e milhares de judeus consagrados a Deus passaram a crer em Jesus. Mas há também um problema. Eles estão mais zelosos do que nunca em observar as leis de Moisés e ouviram dizer que vocês aconselham esses judeus que vivem cercados por gente de outros povos a se afastar de Moisés, afirmando que eles não precisam circuncidar os filhos nem guardar as tradições. Isso desagradou muito a todos eles. Estamos preocupados com o que poderá acontecer quando descobrirem que você está na cidade. Isso vai dar problema. Aqui está o nosso conselho. 4 homens de nosso grupo fizeram um voto que envolve purificações rituais, mas não têm dinheiro para pagar as despesas. Junte-se a esses homens em seus votos e pague as despesas deles. Assim todos vão ficar convencidos de que não há verdade nos boatos que circulam a seu respeito, que você é de fato zeloso das leis de Moisés. Ao fazer esse pedido, nós estamos voltando atrás no acordo sobre os não-judeus convertidos. Tudo que escrevemos naquela carta está de pé, a saber, o cuidado em não se envolver em nenhum tipo de idolatria, em não servir comida ofensiva aos judeus cristãos, como é o caso do sangue e da carne ritualmente impura, e em guardar a pureza moral no sexo e no casamento. Paulo concordou, juntou-se àqueles homens e seus votos e pagou as despesas deles. No dia seguinte, foi ao templo oficializar o voto e ficou ali até que os sacrifícios adequados foram oferecidos e o tempo fosse cumprido. Paulo na prisão. Quando 7 dias de purificação estavam para se completar, alguns judeus de Éfeso reconheceram Paulo no templo. Imediatamente puseram o lugar de cabeça para baixo, agarraram Paulo e começaram a gritar a plenos pulmões: Socorro, israelitas, ajudem! Este é o homem que está viajando pelo mundo inteiro, dizendo mentiras contra nós, contra nossa religião e contra esse lugar. Ele trouxe gregos aqui e contaminou este lugar santo. Eles tinham visto Trófimo, o grego de Éfeso, caminhando com Paulo na cidade
e logo concluíram que o apóstolo levara ao templo. Logo a cidade inteira estava alvoroçada. Gente de toda parte corria para o templo a fim de saber o que estava acontecendo. Os judeus arrastaram Paulo para fora e trancaram as portas do templo, de modo que ele não pudesse entrar no santuário outra vez. Tentavam matá-lo quando a notícia chegou ao comandante da guarda. Um motim. A cidade inteira está polvorosa. Ele agiu rápido. Os soldados e oficiais correram para o lugar imediatamente. Assim que a multidão viu o comandante e seus soldados, pararam de agredir o apóstolo. O capitão prendeu Paulo, ordenou que ele fosse algemado e depois perguntou quem era e o que tinha feito. Tudo o que ele conseguiu da multidão foi uma gritaria ensurdecedora. Era impossível entender o que diziam, por isso decidiu levar Paulo para a fortaleza. Mas ao chegar às escadarias do templo, a multidão se tornou tão violenta que os soldados tiveram de carregar o prisioneiro. Enquanto o transportavam, a multidão ia atrás dele gritando: "Mata, mata!" Quando chegaram às escadas, antes de entrar, Paulo disse ao capitão: "Posso falar uma coisa?" Ele respondeu: "Eu não sabia que você falava grego. Pensei que fosse o egípcio que há pouco tempo iniciou uma rebelião aqui e se escondeu no deserto com 4.000 bandidos." Paulo respondeu: "Não, eu sou judeu, nascido em Tarso, ainda sou um cidadão daquela cidade influente e tenho um pedido simples. Permita que eu fale à multidão." Paulo conta sua história. Em pé na escada, Paulo virou-se e levantou os braços. A multidão silenciou quando ele começou a falar em hebraico.